Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Nós estamos vendo o conteúdo de forças distribuídas e esta aula é sobre centros de gravidade. Nós vimos na introdução ao conteúdo que as forças de ação à distância, ou forças de corpo, que é o caso específico da força da gravidade, elas são forças distribuídas que agem em todo o volume do objeto. Mas, para modelar e para resolver problemas, a gente costuma substituir essa força distribuída por uma força concentrada, que é a soma de todas, uma integral ao longo de todo o objeto, da força distribuída, certo? Que dá a força total. Então, se você dividir o seu objeto, sua densidade de massa, em pequenos volumes, cada volume tem a sua atração gravitacional, cada volume, cada massinha tem o seu peso. Então, você soma todos os pesos de todas essas massinhas, ou seja, você integra a sua força distribuída ao longo de todo o objeto para obter a força total. Essa força total ela vai estar concentrada e aplicada em um ponto. Esse ponto é o centro de gravidade. Então, o centro de gravidade de um objeto é um ponto onde você pode concentrar a força-peso, como se a atração do objeto com a Terra, a interação do objeto com a Terra se resumisse, certo? A um ponto com toda a massa do objeto concentrada naquele ponto e a força da gravidade aplicada naquele ponto. Isso é o centro de gravidade, tá? E a gente precisa, então, saber determinar o centro de gravidade de um objeto, para que a gente possa modelar a força-peso, de uma força distribuída, modelar como uma força concentrada, aplicada no seu centro de gravidade e poder resolver problemas. Tá? Então, são três formas, digamos assim, três métodos para determinar o centro de gravidade. O primeiro deles é a determinação por inspeção, que a gente usa a simetria do sistema, a simetria do objeto. Tá? Então, alguns objetos têm muitas simetrias, e aí a gente vai usar isso para determinar o centro de gravidade. Então, por exemplo, um círculo ele é simétrico com relação a que a gente chama de simetria radial. Você tem um ponto central e o círculo ele é simétrico com relação a esse ponto. Então, o centro de gravidade está exatamente no centro de simetria do círculo, no centro. Então, o centro de gravidade de um círculo é no centro. E também de uma elipse e também de uma esfera. Então, uma esfera de raio R qualquer, o centro de gravidade está no centro da esfera. A gente não precisa calcular, a gente já determina por inspeção. E outras coisas, um quadrado ou um retângulo, o centro de gravidade está no centro de simetria, no centro de simetria. Ele está aqui na metade dessa linha, no ponto médio ao longo dessa distância e no ponto médio ao longo dessa distância. Ela está na interseção dessa linha com essa linha, que são duas linhas de simetria do retângulo. E o mesmo vale para um paralelepípedo, de tamanhos A, B e L. Então, a gente tem uma linha de simetria em Z, uma linha de simetria em X, uma linha de simetria em Y, e o centro de gravidade está no encontro dessas três linhas de simetria. Em algumas situações, o objeto ele tem uma simetria, mas ele não é assim totalmente simétrico. Ele tem uma simetria ou duas ao longo de uma ou duas direções. Então, a gente tem como determinar o centro de gravidade naquelas duas direções e não numa terceira. Mas mesmo assim é útil, A gente já pode, por inspeção, determinar uma ou duas coordenadas do centro de gravidade e a gente só precisaria calcular a terceira. Então, por exemplo, aqui nesse cone, a gente vê que o cone ele é simétrico com relação a essa linha aqui, essa linha. Então, o centro de gravidade está em cima dessa linha de simetria. Então, com isso a gente já resolve duas coordenadas do centro de gravidade. A gente só precisaria determinar qual que é a altura do centro de gravidade com relação à base ou com relação ao vértice do cone. A mesma coisa vale, por exemplo, para um cilindro. Você tem um cilindro, o centro de gravidade está ao longo dessa linha de simetria, desse eixo de simetria que é o eixo Z. A gente já tem o X e o Y já determinados. O X e o Y já estão determinados, as coordenadas X e Y do centro de gravidade. Você só precisaria determinar a coordenada Z. Então, a gente vai fazer muito uso dessas simetrias para simplificar o problema. Mas você tem um objeto que não tem simetria, que não tem, você pode determinar o centro de gravidade
de forma experimental também. Um objeto real qualquer, né? Você pode determinar de forma experimental utilizando os conceitos de equilíbrio, né? de equilíbrio. Então, você pensar, por exemplo, num objeto qualquer, né? de qualquer formato aqui, se eu pendurar esse objeto, pegar aqui o ponto A, amarrar uma cordinha e pendura aqui no teto, certo? Esse objeto vai ter uma tração, vai sofrer uma tração, né? da corda e também o peso, né? O peso a gente sabe, ele está sempre apontando no sentido, na direção e sentido do centro da Terra, tá? Então, esse objeto vai estar em equilíbrio sob a ação da tração e do peso. Então, a linha de ação do peso é a linha de ação da tração, né? É a linha de ação da corda. Então, você tem uma tração na corda, a linha de ação da tração é a mesma linha de ação do peso, a tração é para cima, o peso para baixo, soma o peso com a tração, um menos o outro, aqui no caso, dá zero, em equilíbrio. Então, a gente determina que o centro de gravidade, o peso está aplicado no centro de gravidade. Então, a linha de atuação do peso passa pelo centro de gravidade. Então, o centro de gravidade está em cima dessa linha aqui, ó, dessa linha aqui, certo? Que da linha da corda, né, da linha do peso. Então, o centro de gravidade está em cima dessa linha. Mas eu não sei aonde, né? Eu não sei em que ponto dessa linha. Para fazer isso, eu penduro o objeto ao longo de outro ponto, né? Usando outro ponto. Amarro a cordinha no ponto B, vai ter uma tração ao longo dessa corda, a força-peso está na mesma linha de ação da tração, então eu determino que o centro de gravidade, além de estar ao longo dessa linha aqui, ó, que é a mesma dessa, né, ó, além de estar ao longo dessa linha, ele também está ao longo dessa linha. Então, o centro de gravidade está ao mesmo tempo nessa linha e nessa. Então, ele está na interseção entre as duas. Então, com isso eu determino o centro de gravidade como a interseção dessas duas linhas. Se você quiser resolver com toda certeza e verificar se o seu trabalho está certo, você pode pendurar no terceiro ponto, né? No terceiro ponto. E aí a linha de interseção, o ponto de interseção dessa terceira linha com as outras duas vai ter que dar necessariamente em cima do centro de gravidade, senão você fez errado. Não é isso? Mas a gente observa que esse método, apesar de ser eficiente e funcionar, mas ele tem um problema sério, né? Se você quiser determinar, por exemplo, o centro de gravidade de um trator, de uma escavadeira, de um guindaste, você não vai pegar o guindaste, a escavadeira e pendurar num ponto, ver onde é que está a linha né, que passa força, depois pendura no outro ponto, você não vai fazer isso. Não faz sentido você fazer isso, né? Então, o que é que você vai fazer? Tá? Você vai fazer a determinação matemática do centro de gravidade, tá? Que nós vamos ver numa próxima aula. Tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima.